Excelência, os desembargadores Sérgio e desembargadora Ilna. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Mantenho, presidente, o voto já proferido, acompanhando. Obrigada, desembargador Sérgio. Desembargadora Ilna, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigada, desembargadora Ilna. Eu anuncio o julgamento, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Desembargadora Ilna, esse é o último processo com a participação de Vossa Excelência. Portanto, se Vossa Excelência desejar se retirar, está devidamente autorizada. Obrigada, presidente. A compreensão. E eu chamo a julgamento o número 13 da lista das sustentações orais, é a apelação 0263643005-2020. Número 4 da pauta 28 de minha relatoria. Apelante Ministério Público e a parte vítima, assim como aos dois recursos, o recurso das partes. E os advogados, doutor Écio Quaresma Firpe, doutor Hernando Uchoa Lima Sobrinho, e eu, então, indago aos dois advogados e ao Ministério Público se desejam a leitura do relatório. O Ministério Público dispensa. Assistência dispensa, Excelência. No mesmo diapasão, a defesa, Excelência. Ok, muito obrigado. E eu passo, então, a palavra ao doutor Sávio Amorim para a sua sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. O Ministério Público inicialmente trata do recurso interposto que diz respeito ao capítulo penalógico. Aduz o Ministério Público que a dosimetria imposta ao réu verifica-se que, embora tenha sido reconhecida 3 qualificadoras, a pena final imposta ao réu foi de apenas 15 anos e 9 meses de reclusão, um pouco acima do mínimo legal. O meritíssimo juiz de primeiro grau considerou negativamente apenas a culpabilidade. O motivo serviu para qualificar o crime. Desta feita, na primeira fase, foi fixada a pena base em 14 anos e 3 meses de reclusão. Assim, Excelências, a vetorial circunstâncias não foi levada em conta a circunstância do local onde aconteceu o crime, em um bar onde encontrava-se movimentado com pessoas, circulação, grande circulação, causando pavor naquele momento, um tumulto em face do acontecimento. E essa vetorial não foi valorada pelo magistrado, não é? Razão pela qual o Ministério Público, de início, já pede que seja acolhida e, consequentemente, seja revisada aplicando esta circunstância, né, judicial prevista no artigo 59, em face do que me reportei. Em seguida, tem também o aspecto a ser levado em conta, né, como disse, de que registro que tais elementos, no caso, o fato de que o magistrado registre que tais elementos não se confundem com o meio cruel, a impossibilidade da defesa da vítima, circunstâncias qualificadoras que foram utilizadas como agravantes na segunda fase de aplicação da pena, conforme justificativa apresentada pelo magistrado. Ora, é sabido que essas circunstâncias que, como disse lá atrás, não foram valoradas, elas merecem ser reconhecidas por conta da ação perpetrada, a escolha, o ambiente, e com isso não pode ser afastada esta vetorial. Mais adiante tem também o aspecto da personalidade, que também não foi levado em conta pelo juiz de primeiro grau quando foi estabelecer a dosimetria da pena, onde disse Sua Excelência, ao retirar a personalidade, não reconhecer que a personalidade, a atitude perseguidora e manipuladora, comportamento demonstrado pelo acusado, onde ele passou, inclusive, a acompanhar a vítima em redes sociais, no intuito até de agir como de fato agiu. As consequências do crime também devem ser levadas em conta, Excelência, haja vista de que a vítima era um jovem promissor de servidor público, responsável pelo sustento de sua genitora, e isto merece também que a pena seja recrudescida em razão do reconhecimento desta vetorial. Acrescente-se
o fato de que o magistrado reconheceu, e a meu sentir, equivocadamente, a atenuante da confissão. Ora, a confissão do acusado foi feita em plenário. Ele a sua confissão não veio na fase inquisitorial, não veio durante a instrução, e, por consequência, tão somente ao verificar as imagens que foram apresentadas de que havia o registro da execução do crime, foi que ele resolveu confessar o crime, e Sua Excelência, o magistrado, ao reconhecer a confissão, ainda foi mais. Fez a incidência dessa atenuante de modo desproporcional, reduzindo a pena drasticamente. Observa-se, e aqui eu faço alusão, o seguinte: a confissão do réu demonstrou-se totalmente relevante para o convencimento dos jurados, razão pela qual deve ser afastada, decotando-se a fração correspondente à diminuição da pena. Insta a registrar que a exclusão dessa circunstância atenuante pugna-se ad argumentando, caso esta atenuante da confissão seja mantida, pede o Ministério Público de que esta fração, e que redundou na redução da pena em 3 anos e 2 meses, totalmente desproporcional ao que foi levado em conta, até mesmo nas majorantes do artigo 121, né, seja revisada esta fração a qual chegou o magistrado de primeiro grau quando da lavra da sentença condenatória. Diante disso, em cotejo das circunstâncias agravantes e atenuantes, verifica-se extrema desproporcionalidade. Eis que, para as 2 causas agravantes do meio cruel e da impossibilidade de defesa, a pena foi aumentada 2 anos e 4 meses, ou seja, 2 majorantes. A pena foi elevada em 2 anos e 4 meses, ao passo de que uma só atenuante, a da confissão, 3 anos e 2 meses, a qual, vale dizer, não serviu de amparo para que os jurados tomassem a decisão, adotassem a decisão que foi adotada, diga-se de passagem, acertadamente, amparada na sua íntima convicção e numa escolha, né, na escolha apresentada tanto pela defesa como pelo Ministério Público e a assistência, optou o Conselho de Sentença, na sua íntima convicção, em dizer que o réu praticou o crime na forma qualificada, de sorte que o Ministério Público pede a Vossas Excelências que seja excluída, primeiramente seja excluída, afastada a atenuante da confissão. Caso ela seja mantida, que seja revisada a fração aplicada. E pede ainda também que seja revisada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, em especial as circunstâncias do crime, o local onde foi perpetrado o delito, bem como as consequências e personalidade do agente, repito, a personalidade onde demonstrou um comportamento de perseguição, um comportamento onde não aceitava o fim do relacionamento e passou assim a, entre aspas, vigiar a sua ex-companheira, mas precisamente aquele que estava se relacionando com ela, no caso a vítima, que foi, repito, teve a vida ceifada abruptamente, com 3 golpes de faca em um ambiente público e que ainda ferida, ficou ali a receber a assistência de populares e as pessoas assistindo ali, ela se esvaindo em sangue, enquanto que o acusado ainda procurava testemunhar, se certificar de que a vítima estava ou não efetivamente morta, para assim dar cumprimento àquele objetivo, o qual fez com que ele se dirigisse àquele estabelecimento comercial naquela noite fatídica. Isto posto, é o pedido do Ministério Público, requerendo que o recurso da defesa seja desprovido e, ao mesmo tempo, que o recurso ministerial seja provido integralmente, Excelência. É como requer. Obrigada, doutor Sávio Amorim. E eu passo, então, a palavra ao doutor Francisco Hernando Uchoa Lima Sobrinho. Senhora presidente, na honrada pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os insígnios desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cumprimentos extensivos à Sua Excelência, o senhor Procurador
de Justiça, doutor Domingos Sávio Amorim, aos advogados que acompanham essa sessão, em especial o doutor S. Quaresma Firpe, advogado da defesa, aos servidores do tribunal, às senhoras e os senhores que, porventura, estejam aqui acompanhando essa sessão telepresencial de julgamento. Adiro integralmente às considerações feitas, e muito bem feitas, pelo eminente procurador, doutor Sávio Amorim, e acresço aqui algumas particularidades que devem ensejar o provimento da apelação ministerial e o desprovimento da apelação da defesa. Um destaque apenas no que diz respeito à dosimetria da pena que foi estabelecida ao condenado. A quantidade de redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante genérica da confissão. Como bem disse o doutor Sávio, a confissão foi feita no tribunal do júri, quando a autoria delitiva já estava cristalizada pela prova dos autos, seja pelo vídeo estarrecedor, que vai quadro a quadro mostrando a execução barbárica do crime, até o último suspiro da vítima, que morreu ali exatamente em razão de uma hemorragia, de um choque hipovolêmico. Então, essa confissão em nada contribuiu para o deslinde do caso, para a facilitação efetiva da identificação da autoria delitiva. Foi feita quando a prova da autoria estava cristalizada nos autos. Por prova visual, por imagens que foram ali gravadas, repito, estarrecedoras, para quem quiser assistir. Não há defesa que se sobreponha ao vigor dessas imagens, absolutamente perturbadoras em relação à execução da vítima. Essa particularidade, creio, deva ser levada em consideração por Vossas Excelências quando for redimensionar essa pena que acreditamos deva ser feito de forma absolutamente precisa, tal como pugnado no recurso do Ministério Público Estadual. Os outros dois pontos reportam as questões que foram trazidas em apelação pela defesa. O primeiro ponto é o ponto de mérito, para dizer que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos. Perdoe-me a defesa por sua ilustre representação, mas esse argumento não se coaduna com a prova ululante dos autos do processo, que indica a execução barbárica, justificando todas as qualificadoras incidentes. O júri percebeu estarrecido a dinâmica do crime, a frieza, a covardia, o dolo intenso do acusado. E por essa razão, fundamentalmente, o condenou com reconhecimento de todas as qualificadoras. É, no mínimo, uma aventura, uma grande temeridade dizer que o júri decidiu, neste caso, pela condenação do acusado, com todas as qualificadoras incidentes, e se existissem mais adequadas ao caso, o júri reconheceria todas elas, dizer que essa decisão foi contrária à prova dos autos. Porque, para além das imagens absolutamente incontroversas, existe o depoimento de testemunhas presenciais, inclusive da ex-mulher do condenado, do acusado, que viu, obviamente, toda a ação delitiva, porque estava acompanhado da vítima. Então, dizer que essa decisão foi contrária à prova dos autos, dizer que houve impropriedade do júri em reconhecer as qualificadoras incidentes, é absolutamente, a meu sentir, com todas as vênias, improsperável. Absolutamente improsperável. Mas há um argumento inicial, também lançado pela defesa, e antes que eu chegue a ele, eu apenas revisito o enunciado da súmula 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para sacramentar esse primeiro argumento nosso. Súmula 6. As decisões dos jurados
em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anulados quando inteiramente contrárias à prova dos autos. Não é nem de longe é o caso. Nem de longe é o caso. Uma outra argumentação que a defesa traz em sede preliminar de arguição é de que o senhor promotor de justiça que oficiou no tribunal do júri teria cometido abuso de autoridade por violação à proibitiva do artigo 478, inciso 2, do Código de Processo Penal. E trouxe ali na sua peça de defesa o fragmento da fala que seria indicativo de uma violação ou de uma exploração acusatória do silêncio do acusado, da opção que o acusado fizera anteriormente, que é um direito inatacável de todo réu, de estar silente. Só que existe um destaque. Não foi feita ali, e pelo fragmento retirado e estabelecido na peça de apelação da defesa, não há qualquer indicação de uso do silêncio do acusado para o incremento da acusação, para fazer com que a acusação vingasse efetivamente a partir disso. Absolutamente. Ainda que se faça uma referência à opção do réu, que é um direito dele, de silenciar e de só falar no júri, não ter falado na instrução do processo, não ter falado durante a investigação do caso, direito dele, inatacável, repito, mas a simples referência não vai, obviamente, indicar absolutamente nada que diga respeito à exploração desse fato. Para encerrar, o tempo já se esvai, eu tomo por base aquilo que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. A mera referência ao silêncio do réu, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Essa decisão de Sua Excelência, o ministro Sebastião Reis Júnior, no âmbito do agravo em recurso especial, número 1894-634, de São Paulo. Aqui eu encerro, Excelência, as considerações da assistência da acusação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Hernando Shoa, e eu passo a palavra ao doutor Hércio Quaresma Firpe para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Excelentíssimo senhor desembargador Evandro Fontinelli, presidente dessa colenda segunda Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, os meus respeitos, eminente desembargador Eduardo Escosta Favo, que funciona como revisor na espécie subexame, excelentíssimo desembargador Sérgio Parente. Em primeiro lugar, agradecer a vossas excelências por ter me recebido em despacho virtual e naquela oportunidade, na condição de diretor de prerrogativas da OAB-MG, enalteci esse procedimento de receber a advocacia. O que fiz de forma velada, faço aqui de forma pública. Preclaro, doutor Sávio Amorim, procurador de justiça, meu preclaro amigo, se assim posso chamá-lo, que ombreio vossa excelência e tivesse o réu naquela oportunidade, hora apelante, vossa excelência na tribuna, certamente estaria muito mais bem assistido do que esse significante advogado, porque muito aprendi com vossa excelência no outro processo. Doutor Alex, que oficia como secretário dessa sessão, senhoras e senhores advogados fazem presentes, excelências, e preclaro, doutor Sávio, é interessante a veemência de vossa excelência. E eu vou dizer por que essa veemência toda. Porque o cidadão que pereceu era um oficial de gabinete de um membro do Ministério Público. Então, a condição do cidadão, ora vítima, de ser do Ministério Público, originou toda uma cólera de um homicídio com 3 qualificadoras, sendo que o ciúme foi considerado como torpeza, onde o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nós pedimos a aceitação dele. A defesa, desembargador Evandro, não pediu absolvição. A defesa pediu a condenação do réu. Agora, o que nós temos que ter por base é o seguinte: quando Deus, na sua onipresença, onisciência, criou o mundo, ele sabia que Caim ia matar Abel. E teve um comportamento quando julgou. O que eu peço a vossas excelências é a sabedoria de Deus quando julgou Caim por ter matado Abel.
porque o que nós temos aqui é um excesso absurdo de acusação. Eu ouso divergir de Vossa Excelência, eminente procurador, eminente doutor Uchoa. O silêncio, sim, foi usado naquela oportunidade contrariamente ao réu. Contrariamente ao réu. Então, é a preliminar que nós pedimos, para fim de que seja declarada a nulidade daquele julgamento, conforme apontado nas razões de estilo. De outro norte, ultrapassada essa questão, o que foi deduzido na denúncia para fins de qualificar o delito de forma torpe? O móvel do fato criminoso, que tudo... Isso é denúncia, estou me reportando a proemial. O móvel do fato criminoso, ao que tudo consta dos elementos do inquérito policial, foi o fato de Dione Moura de Araújo manter relacionamento amoroso com Lucinda de Souza Neta, ex-esposa do réu, situação não aceita pelo acusado, gerando um sentimento vil, repugnante e ignóbil objeto. Ciúme foi o que ele sentia, não o que foi deduzido pelo Ministério Público. E ciúme não é motivo torpe. E o que nós pedimos? A cassação do veredito por conta de ser manifestamente contrária à prova dos autos em face dessa questão. Avançamos no outro particular e deduzimos aqui nas razões de apelo jurisprudência arregimentando, emprestando suporte àquilo que trouxemos na peça de inconformismo. De outro passo, Excelências, eu agradeço, doutor Uchoa, pela lição que Vossa Excelência me deu, porque aqui Vossa Excelência me ensinou da súmula 6 desse egresso Tribunal de Justiça, que só quando manifestamente contrário à prova dos autos. Aí eu fico a me perguntar se o réu tivesse Vossa Excelência como defensor e uma qualificadora objetiva. Vossa Excelência se leu muito bem, tanto quanto o promotor que oficiou naquela sentada. Nós não pedimos absolvição. Não havia ali um elemento qualquer para se pedir que esse moço, desembargador Sete Parentes, fosse absolvido. Desembargador Vanja. Ali era caso de condenação. Agora, superdimensionar aquilo que foi deduzido da denúncia por ser aquele cidadão membro do Ministério Público, não como promotor, mas como oficial de gabinete, é um negócio que não pode ser aceitado. E onde é que eu vou bater? Onde você me ensinou aqui agora na súmula 6. A qualificadora do meio cruel, ela é objetiva. Ela tem que ser estampada de forma cabal e irrefutável, onde? No relatório de necropsia. E eu vou me reportar ao texto que está incerto, onde? Lá no relatório de necropsia. Quesito 4. Foi produzida por meio de veneno, fogo explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso cruel? Resposta. Não para asfixia, fogo ou explosivo. E os demais sem elementos de convicção para afirmar ou negar. Como dizer aqui algo que não foi atestado no laudo? Como dizer aqui que as facadas dadas e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi recepcionado por nós, foi sustentado por nós? A defesa, e Vossa Excelência, doutor Renan, lembra muito bem disso. Nós pedimos a condenação. Agora, o que não pode ser feito é supervalorizar essa condenação em face da condição da vítima, em face de ser ela de onde era, do Ministério Público. E essa inserção, induvidosamente, ausente ali o elemento de convicção técnico. Eu não estou discutindo, poder-se-ia falar, olha, Quaresma, mas o ciúme, por conta da forma que foi, ele vai ser vil e abjeto. Não, aqui eu estou dizendo de prova técnica. Aqui eu estou falando de supedânea e elementos técnicos, não de ilações, não de sentimentos, mas de amparo na medicina legal, que é suporte para fins de que uma qualificadora seja efetivamente recepcionada dentro de um conselho de sentença. E naquele despacho que fiz com Vossas Excelências, desembargadora Vânia, desembargador Eduardo, desembargador Sérgio, eu me reportei o que não foi deduzido quando do despacho eu falei isso com Vossa Excelência. Eu não deduzi isso quando trouxe as minhas razões de estilo. Mas eu queria ponderar com Vossa Excelência uma questão. Disse a cada um de vós naquela oportunidade reservada e o faço de público. Certa feita nas Minas Gerais, um promotor de justiça, Francisco José Lins do Rego, foi abatido a tiros
Eu até passei voltando para minha casa de um compromisso na esquina onde ele sucumbiu, e 4 qualificadoras foram deduzidas na denúncia, reconhecidas pelo tribunal do júri, e quando das razões de apelo, eu fiz a sustentação oral do suposto cidadão que monitorava um membro do parquê. 3 delas, desembargadora Vângela, foram decotadas. 3 delas. E a segunda Câmara Criminal do Tribunal, por acaso também, a segunda Câmara aqui das Minas Gerais, manteve a condenação decotando aquelas 3 qualificadoras. Então, o que eu pondero aqui, trazendo como elemento de argumento nesta sustentação oral? Da possibilidade de vossas excelências de entenderem do decote dessas 2 qualificadoras, mantendo-se, porque inalterado seria a competência do Tribunal do Júri, que reconheceu o homicídio na sua forma qualificada, que não iria alterar em nada a dosimetria de pena, para fins de que, decotadas essas 2, mantivesse o crime na sua forma qualificada, se não for do entendimento de vossas excelências, cassar o veredito por conta manifestamente contrária à prova dos autos. Há uma outra questão. O que foi fixado pelo magistrado? Fixe no valor mínimo, se rechaçadas as teses anteriores. O magistrado sentenciante fixou a reparação dos danos causados aos familiares. Fixe o valor mínimo para a reparação dos danos causados aos familiares da vítima, conforme artigo 91, Código Penal, inciso 1. Isso foi feito no patamar de R$100 mil. Esse balizamento, há previsão legal. O que nós refutamos aqui é que não havia condições, não foi conduzido ao processo, seja pelo Ministério Público, pela douta assistência do parquê, qualquer elemento que pudesse propiciar ao julgador estimar neste montante esse valor de indenização. Então, o que nós suplicamos é que, se mantida esta indenização, que ela seja reduzida, até porque houve ofensa na nossa modesta forma de pensar em relação ao artigo 93, inciso 9 da Carta Política, porque o magistrado, conforme deduzi há pouco, não especificou de forma fundamentada o móvel da fixação naquele patamar. Olha, o cidadão recebia tanto de salário, olha, a perspectiva de vida era essa, olha a situação. Então, tais condições que numa sentença cível que analisaria todos esses pormenores deveriam ser exauridas, não o foram em relação a esta indenização. Já avançando, Excelência, o que a defesa pede em antítese ao que é pleiteado pelo Ministério Público? E aí eu rogo vênia ao doutor Sávio por uma questão simples, tanto quanto o doutor Uchoa. O processo é meio grande, às vezes é trabalho para ler. Os policiais responsáveis pela prisão, o doutor Uchoa falou que ele só confessou em plenário. O doutor Sávio também. Data vênia, não leram o processo. Os policiais militares responsáveis pela prisão de Carlos Zayder, indagado, não negou a prática do crime e disse que praticou a conduta por uma questão de honra, pois a vítima estava tendo um relacionamento amoroso com sua ex-mulher, Lucinda. Isso é Cleiton Linhares, folha 0405. Ele estava muito atento e nervoso, no momento em que a todo momento ele só falava, era questão de honra. Isso quem falou foi Cleiton. Jonas não negou a prática do crime. Uai, eu não estou entendendo aqui nas Minas Gerais, a gente fala uai e fala trem. E diz que praticou essa conduta. Se isso não for confissão, eu não sei mais o que é. Então, como é que se postula ao argumento divorciado da prova dos autos que não houve confissão? Que o juiz errou. Ele examinou com detida retidão a prova. E a prova trazida foi lá no APF. Não estou falando em plenário, não. Estou falando no auto de prisão em flagrante. Então, como afastar a confissão que foi levada na prisão em flagrante, não em plenário? Basta examinar com zelo o processo. Aí a lealdade se faz necessária. Porque a prova do processo denota. Lá no APF ele confessou. Então, esse pleito de repelir aquilo que foi reconhecido acertadamente pelo magistrado na sentença não pode prosperar. Sua Excelência disse com relação ao meio cruel. Reitero, meio cruel onde se o laudo não atesta. Sua Excelência falou local do fato. Isso por si só não implica em
majoração de pena. No mesmo norte, as consequências do crime. Consequências do crime é uma pena perpétua para a vítima, para a sua família, que sentirá a ausência perene, mas que em outros casos análogos, onde a vítima não é um membro do parquê, isso não é postulado. Então, o que se pede aqui, e examinamos de uma forma detida e entendemos que deveria ser reduzida a reprimenda imposta, e colocamos isso tanto nas razões de apelo quanto no memorial, e restam 2 giros do relógio apenas, que haja efetivamente a redução da pena. Assim, não entendendo, Vossas Excelências, que se faça a manutenção do deciso, porque não se pode penalizar por cada condição da vítima ser do parquê. Por fim, desembargadora Vângela, naquele despacho, tanto quanto por articulado, nós suplicamos que o juiz de piso não determinou que se faça a expedição de guia de execução provisória para efeito de qualquer cômputo que tenha direito o apenado na sua marcha de ser punido, de ser ressocializado e de ser reintegrado. Eventual majoração de pena exceder naquilo que o Estado tem obrigação de fazer, de uma retribuição punitiva àquele que transgrediu a norma. Personalidade, obviamente, quem nunca padeceu de amor ou de um ciúme doentio pode falar que ele perseguiu por ser doente. Não, ele perseguiu porque tinha uma questão de honra, como disse logo depois de preso, logo depois do fato. Então não pode se apenar, não pode se majorar nesse sentido. Agradeço penhoradamente, reitero o privilégio de estar me dirigindo mais uma vez a Vossas Excelências. Peço desculpas por qualquer excesso perpetrado por esse neófito advogado, e o que eu espero, Excelências, o que eu tenho de certeza, que emana da decisão de cada um de vós na árdua função judicante. Justiça, muito obrigado. Obrigada, doutor Hércio Quaresma, e eu vou relembrar aqui aos meus pares que esse é um caso que nós já conhecemos bastante bem. Houve recurso em sentido estrito, houve, acho que habeas corpus também, então nós já discutimos a exaustão. E eu peço licença para ler, para fazer aqui apenas algumas pouquíssimas considerações antes da leitura da parte negritada da proposta de emenda. Apenas que as circunstâncias qualificadoras elas foram admitidas na decisão de pronúncia e assim foram consideradas pelos jurados. E a vítima recebeu uma facada no pescoço que impôs a ela um sofrimento desmedido. Ela esvaiu-se em sangue porque a faca atingiu a artéria calibrosa do pescoço. Quanto à questão da indenização, o réu afirmou que a renda dele era de R$30 mil aproximada com a venda de imóveis. Então, ditas essas pouquíssimas palavras aqui, eu peço licença para ler a proposta de emenda na parte negritada. Penal e processo penal, apelações, crime, tribunal do júri, homicídio triplamente qualificado, condenação. Recurso da defesa. Questão preliminar, arguição de nulidade por argumento de autoridade na sessão plenária, improcedência. Quanto ao mérito, alegação de decisão contrária ao que sumariado em relação às circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelos jurados, improcedência. Pretensão de lenificação da censura penal e expurgo do quanto indenizatório reconhecido no julgado, desprovimentos. Recurso do Ministério Público, pedido de redimensionamento da censura penal, parcial provimento. Recursos conhecidos, desprovimento do recurso ingressado pela defesa e parcial provimento ingressado pelo Ministério Público. Aqui eu fiz a análise de cada circunstância, está dentro do voto, Vossas Excelências leram o que tem dentro do voto. A pena, eu majorei a pena de 24 para 24 anos e 6 meses. É como voto. Votam comigo os desembargadores Eduardo Escossa Fava e Sérgio Parente. Desembargador Eduardo Escossa Fava, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Parabenizo aí, doutor Hernando Shoa Lima Sobrinho,
doutor Hércio Quaresma Fife, doutor Sávio Amorim, pelas brilhantes sustentações trazidas da tribuna. Como Vossa Excelência já salientou, desembargadora Wânia, esse processo já foi demais conhecido aqui da Corte. Eu, na condição de revisor de Vossa Excelência, tive a oportunidade de revisitar todas as provas produzidas e também cheguei à mesma conclusão de Vossa Excelência. Então, sem delongas, parabenizando mais uma vez o esforço do doutor Écio, também do doutor Hernando e do doutor Sávio Amorim, eu ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar Vossa Excelência na integralidade. Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava. Desembargador Sérgio Parente, como vota Vossa Excelência? Eu também parabenizo a todos os profissionais que sustentaram hoje, e eu mantenho o voto proferido no sistema acompanhando, presidente. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu anuncio o julgamento, decisão por unanimidade, recurso do Ministério Público conhecido e provido parcialmente, recurso de Carlos Hilder Feitosa conhecido e improvido. Eu também parabenizo os 3 que fizeram a sustentação oral. Aliás, hoje foi um dia que nós fomos brindados com belíssimas sustentações orais. E doutor Hernando Shoa, doutor Écio, espero ver Vossas Excelências em uma outra oportunidade. Parabéns e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Excelência. Até a próxima. Um abraço a todos. Felicidades. Cumprimento a todos, Excelência. Um grande abraço. Já. Boa tarde. Eu chamo a julgamento o número 14, último da lista das sustentações orais, é a apelação crime 0200-810-2. Desculpem, li o número errado. Apelação crime 0200-810-22-2023, número 13 da pauta 28, também de minha relatoria, e o advogado é o doutor José Hamilton Soares Cavalcante. Doutor José Hamilton, boa tarde. Seja muito bem-vindo à segunda Câmara Criminal, e eu indago a Vossa Excelência e ao doutor Sávio Amorim se desejam a leitura do relatório. O Ministério Público dispensa. Defesa dispensa, Excelência. Obrigada, doutor Hamilton, e eu passo a palavra a Vossa Excelência para sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Muito obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de saudá-la, senhora desembargadora presidente, Wânia Fontinelli, saudar também os desembargadores Eduardo Costa Fava, desembargador Sérgio Parente, procurador Sávio Amorim, serventuários da Justiça e a todos os colegas presentes. Excelência, a presente apelação criminal, ela trata de crimes voltados para a dignidade sexual, e esses crimes, eles geram na sociedade um sentimento de raiva, de injustiça, e todos aqueles que, porventura, venham infringir a norma, eles devem ser punidos, condenados, para que paguem pelos seus erros. Mas não há justiça quando a condenação é injusta. Não há justiça quando a condenação é contrária às provas dos autos. Com isso, Excelência, o presente recurso de apelação busca desconstituir a sentença condenatória que injustamente condenou o apelante à pena de 18 anos, 4 meses e 15 dias, pelo delito do artigo 203, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. A tese inicial da defesa, e não teria como ser outra, seria a de absolvição, Excelência, pela total ausência de provas. Refrise-se, a sentença condenatória utilizou-se como fundamento para buscar tamanha disparidade a palavra da vítima e o depoimento da mãe da vítima. Com relação, Excelência, de uma forma técnica e extremamente objetiva,
das provas dos autos, sem arrodeio, sem presunções, a mãe da vítima não presenciou absolutamente nenhum fato. Na verdade, o depoimento da mãe da vítima é um depoimento indireto, por ouvir dizer, esse ouvir dizer da vítima. Abro aspas para rapidamente citar um precedente atualizadíssimo do STJ sobre testemunho indireto, que não serve para fundamentar a condenação do réu. É o ARESP 23.15.345, STJ, quinta turma. Lado outro, o depoimento da mãe da vítima é uma mera reprodução do depoimento da vítima. Tudo o que a vítima repassasse para a sua mãe, ela iria reproduzir esse depoimento. Mas não devemos nos esquecer que este depoimento, ele não tem base porque a mãe da vítima não presenciou nenhum fato. Então, o fundamento utilizado, o principal fundamento para validar o depoimento da vítima na sentença condenatória e data vênia no parecer da Procuradoria, seria o depoimento da mãe da vítima, que, na verdade, é uma mera reprodução, depoimento indireto, data vênia. Com relação a esse depoimento ser uma mera reprodução, também o STJ, em recentíssimo julgado, falou que abre aspas, a condenação se baseou unicamente no relato da mãe, que não presenciou os fatos, não podendo, para a finalidade, ser considerado para valorar uma porta-voz da menor. Fecho aspas, relatoria ministro Orlindo Menezes, ARESP 19.61.564. Então, Excelência, a defesa faz esse delinear para tentar explicar que as provas que foram utilizadas não têm fundamento, que seria o depoimento da mãe da vítima, que, até correndo o risco de ser repetitivo, não viu os fatos. Ainda que se considere, Vossa Excelência, o depoimento ele é contraditório. Se a mãe da vítima tivesse presenciado alguns fatos, se ela fosse ouvida inúmeras vezes, o depoimento seria exatamente igual, porque é muito fácil você falar a verdade. Mas se você reproduzir algo que você não viu e você tenta ilustrar isso, se você apresentar 10 depoimentos, os 10 apresentarão inconsistências, porque, de fato, ela não viu os fatos e parte do depoimento da filha. Chama a atenção que a mãe da vítima, a senhora Edvânia, que é ex-esposa do acusado, ela registrou o boletim de ocorrência 511-200-2023 no dia 4/4/2023. Nesta oportunidade, ela narra tão somente crimes relacionados a ameaças, violências psicológicas sofridas no âmbito domiciliar, sem qualquer menção a episódios de dignidade sexual contra a sua filha, reportando que os fatos ocorreram em meados de maio de 2022. Um ano após, a senhora Edvânia procura a polícia e apresenta uma versão que não trata de crime de dignidade sexual, o que é extremamente estranho na visão da defesa. Seguindo. Consta nos autos conversas de WhatsApp do apelante com a vítima. O STJ tem batido muito a validação de conversas de WhatsApp que segue um padrão. Neste caso, as conversas foram anexadas na íntegra no pedido de prisão preventiva da autoridade policial, sendo totalmente válidas. E nessas conversas entre o acusado e a vítima, é possível identificar que antes de qualquer boato de crime de dignidade sexual, uma briga travada entre mensagens do acusado com a vítima. E o acusado pede para conhecer a o namorado da vítima. E a vítima recusa e ameaça. Se você o procurar, você vai ver. Eu irei à delegacia e você vai pagar. Bom, existe uma conversa prévia, antes de tudo, que a vítima ameaça seu pai. Se ela tinha esse sentimento, se ela tinha essa angústia, por que nunca o fez? Só veio a trazer à tona após ser contrariada pelo pai. É outra questão inexplicável durante a instrução. Seguindo. Não foi realizada nenhum tipo de perícia apta a comprovar
crimes de indignidade sexual junto à PFOS, Perita Forense do Estado do Ceará. Resumidamente, a suposta prova existente é apenas o depoimento da vítima. Com isso, o juiz e a procuradoria, data vênia, faz referência ao depoimento da vítima e o depoimento da mãe. O da mãe já foi altamente explicado que não tem justa causa. Mas o depoimento da vítima, ele precisa, Excelência, necessariamente, embora tenha força, embora tenha credibilidade, e aqui a defesa não está dizendo que a vítima está mentindo, mas o depoimento, Vossa Excelência são sabedores, que precisa casar, corroborar com outra prova dos autos. E aí é um incógnito, porque a mãe não viu, não existe perícia, não existem elementos mínimos a corroborar com o depoimento da vítima. Então, sabe-se, e aí citei inúmeros julgados na extrajudicial, do STJ, do STF, do TJCE, que o depoimento da vítima isolado não é suficiente para manter a condenação. Ainda que se pese, o depoimento da vítima é eivado de contradições. Ela narra 2 supostos episódios. Um deles, a vítima estava no quarto compartilhando com a irmã. E aí ela fala que o pai tentou tocá-la e a irmã não sabe informar nada sobre isso. Um quarto pequeno, atitude semelhante, geraria barulhos como sons, qualquer barulho mínimo apto a chamar a atenção da irmã que estava no mesmo quarto, que desconhece qualquer informação nesse sentido e a instrução comprovou isso. No outro ambiente, no outro suposto episódio, a mãe compartilhava da mesma residência, casa pequena, cidade do interior, e a irmã, e também não se desconhece de nenhum barulho apto a chamar a atenção da irmã e da mãe. Na verdade, a mãe, ela posteriormente, um ano após, veio reproduzir um depoimento da filha. Em um dos episódios, fala-se que o pai tentou rasgar a roupa da vítima, um macacão, para tocá-la. No entanto, e que o pai teria rasgado. No entanto, a referida roupa não foi apresentada à polícia, a tesoura não foi encontrada, não foi apresentada, e, por questões óbvias, se alguém tenta cortar a roupa de outrem com uma tesoura, contra a vontade daquela, é humanamente impossível que essa pessoa, no caso, o mínimo de arranhão possível, já que a outra vai apresentar recusa. Então, são pontos que não precisam de muito para se chegar à verdade. Reafirmamos que não compactuamos com condutas compatíveis como essa, mas uma sentença injusta, ela se mostra totalmente prejudicial ao réu. A questão não exige muito. O depoimento confuso da vítima, direcionado, a mãe não viu os fatos, não existe perícia, há conversas de WhatsApp que o réu sempre negou tal prática, não há como convalidar o depoimento da vítima nesse caso, e aí fica até uma indagação. Bom, para se manter a condenação, a vítima tem importância em seu depoimento, mas precisa casar com outra prova, e aí qual seria a outra prova? Respeitando veemente o depoimento da vítima, mas qual seria a outra prova? Com isso, a defesa pugna não teria como ser diferente, Vossa Excelência, a absolvição do acusado por total ausência de prova. Seguindo, não seria justo, caso a condenação seja mantida, 2 episódios onde o pai supostamente tocou por cima da roupa, 2 episódios sucintos gerar uma condenação de 18 anos. É totalmente desproporcional. Com isso, a defesa pugna, caso não acolhida a tese de absolvição, que seja desclassificado o delito para importunação sexual. O magistrado, em sua sentença, neste tópico abordado pela defesa, ele citou apenas um julgado e que não era o caso de importunação. E o julgado do magistrado referente ao ano de 2019 fala a incompatibilidade da desclassificação do crime de importunação para menor de idade. Ponto. No entanto, o STJ já entendeu por diversas vezes, e esse é um entendimento atual, que a incompatibilidade seria para os menores de 14 anos, o que não é o caso.
Com isso, seguindo, a defesa anexou recentíssimo julgado 25/8/2023, proveniente do TJDF, que fala claramente: estupro menor de 18 anos, desclassificação e importunação sexual. Abro aspas. Possível a desclassificação da conduta de estupro para importunação sexual, quando comprovado nos autos que os atos libidinosos foram praticados sem violência ou grave ameaça contra vítima maior de 14 e menor de 18 anos. Relatora Leila, TJDF, o número segue na peça que já consta nos autos, data de julgamento, agosto de 2023. Então, Excelência, nessa tese, de forma bem objetiva, o entendimento adotado pelo magistrado, ele está desatualizado, data vênia, e partindo do entendimento atual do STJ e dos tribunais regionais, é possível a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual para vítimas maiores de 14 e menores de 18, desde que não tenha empregado violência ou grave ameaça, o que é totalmente o caso em tela. A conduta for superficial, se assim for considerada. Então, superada a tese de absolvição, a decisão mais justa seria a desclassificação para importunação sexual. E em terceiro ponto, parecer da Procuradoria, ele trata do crime de tentativa de estupro. Então, uma vez superadas as teses anteriores, é possível que se aplique a tentativa. No presente caso, iniciada a execução, não houve a realização de qualquer ato libidinoso, resta caracterizado o crime de tentativa, porque o agente não alcançou o resultado. O crime de estupro é puro existente, de maneira que permite a sua modalidade tentada. Assim, caso não seja absolvido e nem desclassificado, que seja aplicada a tentativa, uma vez que não houve penetração, não houve atos mais invasivos, de maneira que a aplicação do artigo 14, inciso 2º, é perfeitamente possível e justa no caso em debate. Encerrando, Excelência, a defesa aborda a dosimetria da pena, uma vez que o juiz julgou desfavorável duas questões inerentes ao artigo 59, circunstâncias e consequência do crime. As consequências não devem ser usadas como um critério para esperar a pena base. A vítima sempre se fez apresentação em público, em redes sociais, apresentando... Seu tempo se encerrou. Peço que o senhor finalize. Ok, Excelência. A defesa pública que seja reavaliada a dosimetria, caso não seja atendida às nossas teses anteriores, o que não se espera por questão de justiça. O processo em manutenção não se mostra justo ao réu, de acordo com as provas. A defesa pugna e apela, esperando na boa justiça que seja reavaliada as provas. Obrigada, doutor Hamilton, e eu passo a palavra ao Ministério Público para a sua sustentação oral. Agradeço, Excelência, e digo de forma breve, sem necessidade de salientar as declarações da vítima, até porque são atitudes repugnantes que a gente pode concluir, atitudes perpetradas pelo apelante, de tal modo que eu vou me abster de ler essas declarações que são tão contundentes em desfavor do apelante. É sabido que nos crimes sexuais a palavra da vítima possui extraordinário valor probatório, já que tais delitos geralmente ocorrem longe da presença de testemunhas, de onde se extrai indubitavelmente a improcedência do pleito defensivo, é um dos pontos que contém no parecer do Ministério Público. Outro aspecto que deve ser levado em conta é de que a desnecessidade de laudo pericial, haja vista de que se trata de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal. No tocante à dosimetria da pena, as circunstâncias do crime foram graves, e assim considerou o juízo, que foram graves, visto que o acusado praticou no período noturno dentro da própria casa, quando a vítima estava dormindo ou se preparando para dormir. E as consequências, vale dizer, se revelam pelo fato de que a vítima desenvolveu crise de ansiedade muito forte, não tem mais atenção nos estudos, seu comportamento mudou completamente, tem dificuldades para dormir. Isto posto, diante do que já contém no parecer do Ministério Público, tão bem elaborado, o Ministério Público pede que a apelação seja improvida, Excelência. Obrigada, doutor Sávio. O fato aqui
como bem disse o doutor Sávio, eu também não vou ler, porque está no voto, eu transcrevi o depoimento da vítima, da prima dela e da mãe a respeito do assunto. É, de fato, algo que é melhor ser lido do que ser lido silenciosamente do que ser lido em voz alta aqui, porque realmente é algo que choca. Então, é o pai com a filha. Isso já é uma questão bastante difícil e uma questão que traz para o julgador o comportamento do autor desse crime, que é o pai da vítima. Como bem disse o doutor Sávio, e ele adiantou bastante aqui, os atos libidinosos eles não deixam vestígio, portanto, não podem ser alvo de perícia. Enfim, eu peço licença para a leitura da parte negritada da ementa, que eu acho suficiente, e o voto está todo ele faz a análise de cada levantamento feito pela defesa. Então, penal e processo penal, apelação, crime, condutas delitivas previstas no artigo 203, parágrafo 1º, combinado com 226, inciso 2, por 2 vezes, e artigo 147, ambos da Lei Penal, além do artigo 24A da Lei 11.343 de 2006, condenação, pleito absolutório, indeferimento, censura penal, pedido de lenificação da pena base do crime de estupro de ameaça, improcedência, recurso conhecido e improvido, sentença mantida. Então, de forma que é assim que eu penso, e o voto esmiuça todos os argumentos da defesa. E votam comigo nesse processo os desembargadores Eduardo Escossa Fava e Sérgio Parente. Eu indago, desembargador Eduardo Escossa Fava, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhora presidente. Parabenizo o doutor Hamilton, mas as provas são muito contundentes em apontar a prática delituosa. E Vossa Excelência, desembargadora Vanja, demonstrou de forma muito detalhada no voto, ratificando que foi pontuado também na brilhante sentença constante nos autos. Ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Eduardo. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Pois não, presidente, grato pela concessão da palavra, e só para revisitar aqui o depoimento, consta, inclusive, situações em que ela escapou de ser dopada, porque o próprio pai colocou num copo um comprimido tarja preta que ele tomava em razão do uso de droga. E a situação realmente é um depoimento assim, da mãe, da filha, de decepção. Porque geralmente as pessoas argumentam, não, está fazendo isso para me prejudicar nisso, naquilo, mas não. Tem até um trecho do depoimento da mãe, onde ela diz, puxa, geralmente os filhos se sentem seguros com o pai. Isso nunca aconteceu. Eu ia dizendo aqui o nome sem querer, mas então, assim, é um depoimento coeso, lamentável de se ler, de forma que, presidente, eu acompanho inteiramente, parabenizando pelo voto proferido. Obrigada, desembargador Sérgio, e eu anuncio o julgamento, decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor Hamilton, parabéns pelo esforço de Vossa Excelência, seja sempre muito bem-vindo à segunda Câmara e até uma próxima vez, se Deus assim nos permitir. Obrigado, Excelência, boa tarde a todos. Chegamos ao final da nossa pauta e eu me surpreendi, porque eu achei que nós íamos até mais tarde. Eu achei que depois de 8, né? Com certeza. Então, nós julgamos 116 processos hoje, né? Então, é um bom número, considerando, inclusive, que há um desembargador da Câmara de férias, né? Então, eu indago se há algum requerimento a ser formulado. Senhora presidente, desembargador Sérgio, acho que podemos fazer o requerimento conjunto, que ontem teve
cerimônia de outorga do título de cidadão fortalezense ao nosso presidente, É verdade. desembargador Abelardo, e eu proponho aqui conjuntamente um voto de congratulações por essa outorga, merecida outorga. Merecida. Todos de acordo? Ministério Público e Defensoria se acostam? O Ministério Público se acosta, Excelência, merecidamente. A Defensoria também se acosta com muito prazer. Obrigada. Então, a Secretaria para providenciar os expedientes. Mais algum outro? Temos algum? Então, não havendo mais requerimentos, declaro encerrada a presente sessão, mas antes agradeço a presença de todos, da Força Pública, Ministério Público, Defensoria, servidores, advogados, e uma boa noite e até a próxima sessão, se Deus assim o quiser. Um abraço a todos. Muito obrigado e um bom feriado a todos. Igualmente, tudo de bom.